Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre clássicos, minha relação com clássicos e a coleção da Penguin que eu tenho aqui. Fico muito agradecida de ver a galera assistindo, comentando. Muito obrigada por estarem aqui, estarem assistindo aos vídeos, por estar assistindo esse vídeo. Então assim, muito obrigada. Já vou deixar aqui aquela coisa que a gente sempre pede, né? De se inscreve no canal, clica no like, compartilha, comenta, conversa comigo, me segue no Instagram, essas coisas todas, tá, gente? Então, assim, por favor, vocês me ajudam muito fazendo isso, aquela coisa. Então, assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre clássicos, né? Literatura clássica. E eu também vou mostrar para vocês aqui a coleção que eu tenho. A maior coleção de clássicos que eu tenho é da editora Penguin Companhia. São os, assim, para mim pelo menos, são os livros bonitinhos, pretinhos, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que odeia, que não tem orelha. Tem gente que acha caro demais para não ter orelha. Eu sei. Eu até concordo com você. E eu também vou trazer uma mini coleção que eu tenho de penguins que eu comprei aqui, que não necessariamente são os da capa preta, né, o da lombada preta, né, que aqui pra fora eles chamam de Black Spine. Comprei alguns que é da Penguin World Classics, Modern Classics, Penguin Modern Classics. Eu acho que é isso. Que são da capinha azul. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho alguns aqui. Vamos lá. Sobre a questão de literatura clássica. O que acontece? Eu sou uma pessoa que começou a ler alguns clássicos no ano em que eu voltei a ler mais, né? Então foi no ano de 2022. Né? 2022, que foi quando eu criei o projeto literário. E eu lembro bem que antes dele, o único clássico, né, mundial que a gente conhece, especialmente da literatura inglesa, né, sempre é um clássico da literatura europeia. Eu lembro que anteriormente eu só tinha lido Orgulho e Preconceito, que é um grande favorito meu. Foi o único que eu tinha me aventurado a ler anteriormente, tá? Eu gosto muito de Jane Austen, tudo bem. Quando eu voltei, né, com o hábito de leitura em 2022, etc., eu lembro que eu falei, cara, eu quero me aventurar em algumas outras literaturas, sabe? E o clássico, né, a literatura clássica e a literatura russa eram uma dessas opções. Por quê? Porque quando eu era uma leitora jovem, eu acreditava muito que esses clássicos e literatura russa era uma literatura difícil, que era uma literatura que estava além do meu conhecimento, quando na verdade é uma grande fofocaiada, né? Assim, os russos é uma fofoca da vida dos outros que você precisa ver. Mas eu tinha medo de ler isso, né? De me aventurar um pouco mais, né? E assim, não estou dizendo, né, que a literatura clássica é uma literatura erudita, é uma literatura mais difícil, mas alguns realmente têm uma estrutura um pouquinho mais complexa. Às vezes falta pra gente um pouco essa identificação, né, porque, enfim, são livros de 100, 200 anos atrás, né, no caso. Então, esse tipo de livro, né, essa literatura clássica, não estamos falando hoje dos clássicos contemporâneos, tá? A gente vai falar desses clássicos aí de 200 anos para trás, 100 anos para trás, mais ou menos, e que eu tenho na coleção da Penguin. Eu quis me desafiar, né? Eu queria poder começar a ler, queria entender sobre o que todo mundo fala, que o livro clássico, ele é clássico por um motivo, e tudo bem, é óbvio, tem a questão de ele ser atemporal, né? Lembrando sempre que a gente, né, acho que considera assim o cânone ocidental e a literatura clássica tudo literatura europeia branca, né? Mas a gente vai, né, parênteses aqui. E aí eu resolvi começar a ler, gostei, que eu lembro que em 2022, o primeiro clássico que eu li nesse ano foi O Retrato de Dorian Gray, e eu amei. Assim, eu gostei muito do livro, odiei muito os personagens, e tá tudo certo.
Mas eu gostei muito e eu percebi, cara, não é uma coisa tão difícil de ler. E eu comecei a desenvolver uma mentalidade para isso, tá? Aquele papo de coach, né? Você tem que fazer o mindset. Mas a minha questão, e que eu vejo que muitas pessoas falam, né? De por que não ler literatura clássica, por que não gosta, não sei o quê. Ai, porque a escrita é mais difícil. Não é. Não tem identificação com aquelas pessoas, com aquele estilo de vida. Então, assim, eu concordo, é totalmente válido, tá tudo certo também. Ninguém é obrigado a ler clássicos, tá? Mas, pra mim, clássicos, literatura clássica, são livros de recorte, entendeu? Então, assim, eles são recortes históricos pra mim. E por que que eu acho interessante? Porque eu gosto de agora, em 2022, 23, 24, analisar esses livros, especialmente comparando ao meu atual, ao meu contemporâneo, né? A minha vida de agora. Conseguir perceber essas coisas que permanecem até hoje, mesmo depois de 100, 200, né, anos, e analisar como era visto as coisas naquela época, né? Assim, a gente consegue ver muita coisa, por exemplo, vou mostrar Jane Eyre, em que Jane Eyre fez assim um rebuliço, né? Para a época é considerado uma literatura feminista, eu consigo entender o porquê, eu consigo enxergar isso, né? Porque uma mulher que, especialmente preceptora na época, né, que não era tão bem visto também, uma mulher que fazia escolhas, uma mulher que recusava um casamento, isso daí era absurdo para a época. Então, assim, essa análise eu acho muito interessante. A análise tanto psicológica dos personagens também é muito interessante, porque tem muita coisa que é inerente ao ser humano. E ele não muda em 100, 200 anos. Então isso eu acho muito interessante de analisar. Então assim, eu recomendo sempre ter essa mentalidade. Esses são livros que a gente não consegue comparar com os nossos livros contemporâneos. Não é a mesma coisa. Eles são um recorte de época, né? Tanto que tem várias coisas que são muito estranhas pra gente hoje em dia. E que não adianta a gente também querer condenar, querer cancelar, imagina. Porque esses autores e esses livros são frutos do seu tempo, assim como nós somos também. Os livros contemporâneos são recortes do nosso tempo atual. A literatura clássica, para mim, serve exatamente para a gente poder fazer essa comparação, ver coisas que mudaram, ver coisas que eram escandalosas na época e que não são mais hoje em dia. Então, eu me divirto muito lendo clássicos dessa forma. E de forma alguma eu sou essa pessoa que considera literatura clássica acima de tudo. Acho isso de um elitismo absurdo, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de ler clássicos. Recomendo sempre, estou querendo dizer aqui que esses autores são os melhores do mundo. Na época deles, eles não eram os melhores. Muitos aqui foram esnobados na sua época. Eu desconfio muito de quem só lê clássico. Essa época, ela tá lá, a gente estuda para entender o porquê que esses livros se tornaram clássicos, óbvio. E eles são livros que influenciaram muito da literatura contemporânea e posterior, né, a eles. Mas assim, eu não sou essa pessoa, tá? Porque, querendo ou não, a gente está vivendo agora, século XXI, 2024. Então, eu quero ler os meus contemporâneos. Eu não quero ser que nem a galera também que foi na época, sabe? De todos esses autores aqui, que ficava falando, que ficava reclamando, entendeu? Eles foram contemporâneos algum dia e eles foram esnobados por terem sido contemporâneos algum dia. Então, assim, não farei. A mesma coisa, estou em 2024, livros contemporâneos são importantes, são interessantes. E você pode até ver dessa forma, que hoje você está lendo clássicos, né, de daqui a 100 anos. Eu quero viver esses livros, esses autores, essa cena literária que talvez vá virar clássicos daqui a 100 anos. Então, assim, fica aí o pensamento. Mas não posso mentir que a literatura clássica também, ela me propõe ótimas análises, assim, e muitas reflexões interessantes. Se você já viu o meu vídeo de Bookshelf Tour, né? Então você já deve saber mais ou menos. Eu tive novas aquisições com o book haul dos 8 quilos de livro, né? Que acabou que veio bem mais Penguin do que qualquer outra coisa. Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né? O que já foi lido também.
e o que ainda não foi lido, que é um pouco maior do que eu gostaria. Bom, não sei se você conhece, né, mas a Penguin, ela vem da Penguin Books, né, que foi fundada em 1935. Ela é uma empresa britânica, né, que tinha que tem ainda também, né, mas que tinha essa ideia de poder vender livros mais baratos, né, tipo livros com uma qualidade um pouco menor, mas um pouco mais acessíveis, né. Então, assim, a gente tem no Brasil a Penguin Companhia, né, que tem principalmente o selo que é da Penguin Classics, né, que é a famosa Black Spine. Então a gente tem, né, por exemplo, esse aqui, que é o chamada da lombada preta, mais conhecida, né, que é a que publica, né, a maioria dos clássicos. Mas no Brasil a gente também tem um código de cores, né, porque é a Penguin Books, né, a original ela também tem um código de cores, né, que algumas cores são para, por exemplo, thriller, crime, não ficção, etc. No Brasil a gente também tem. Nós temos também a Laranja, coleção de livros importantes da literatura brasileira. Aí a gente também tem o Verdinho, né, que são obras de não ficção, né, publicadas assim por figuras literárias brasileiras. Aí a gente tem uma coleção vermelhinha, rosinha, acho que é rosinha, que, pelo que eu entendi, é meio que uma coleção que fala sobre paixões. Eu não tenho nenhum deles para mostrar para vocês. E a gente também tem um azulzinho, que é parecido com aquele de paixões, né? Com livros de ideias, acredito eu que sejam de ensaios, né, de alguns autores. Vamos começar pelos livros que eu já li da minha coleção, né? Aqui eu tenho, né, George Orwell, com A Fazenda dos Animais. Eu li esse livro em 2023, acho que foi, não, em 2022. Foi um livro assim que eu tenho umas questões em relação a ele. Ainda tenho interesse de ler um pouco do George Orwell, mas Fazenda dos Animais, eu sinto que ele simplifica muito a mitologia, né, de tudo que aconteceu. Então, eu sinto que ele caiu um pouquinho na minha análise, no meu conceito, mas é interessante. Eu também li O Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. É o meu primeiro livro do Turgenev e, se não me engano, acho que meu terceiro russo que eu li. E recomendo muito também para quem quer começar a ler russos. Esse livro é uma novela bem curtinha, que é basicamente o que o livro está falando, né? Sobre um primeiro amor, onde esse garoto de 16 anos se apaixona, se não me engano, ela é meio que uma vizinha, assim, né? E vai viver essa paixãozinha. Tem um plot aqui muito interessante, que, se não me engano, é o que aconteceu na vida do Turgenev mesmo, mas eu não vou dar nenhum spoiler. Você vai ler. Agora sim, o meu primeiro russo lido, mas a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo, que é Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse livro, ele é uma novela, né, muito rapidinho de ler, né? Eu acho que muita gente já conhece sobre Noites Brancas. Noites Brancas é recomendado assim para quem nunca leu russos e quer começar por ele. Ele é um ótimo livro de entrada, né? E aqui vai falar sobre esse cara que é muito solitário, que encontra uma outra moça também solitária. Eles vivem ali uma paixãozinha de um dia, 2 dias, se não me engano. E aí vai falar sobre essa relação que eles tiveram, né? Essa também ingenuidade, essa solidão desse personagem, né? Então, assim, eu recomendo. Não é meu favorito, mas eu acho bem legal. Agora sim, um que é meu favorito, menina, olha, meus negócios entrou tudo. Minhas flags, tudo cagada. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esse foi o primeiro que eu li, né, que eu comentei com vocês, o primeiro que eu li em 2022, né? E eu adorei esse livro, adorei. Assim, odeio demais o Dorian e o Henry, sim, chatos pra cacete, meu Deus, sim. É um esforço fenomenal para gostar de uma mulher. Mas eu acho muito interessante esse livro. Você vai passar raiva com Dorian e com Henry? Vai. Eu acho que o Retrato de Dorian Gray a gente sabe mais ou menos o que é, né? Um rapaz que é jovem, né? Que tem esse quadro pintado por um grandíssimo admirador. O quadro envelhece, ele não, e a gente tem vários debates sobre isso, sobre a juventude, sobre limites, sobre moralidade, sobre tudo, e 2 personagens bem chatos, mas é muito bom. Aqui nós temos Frankenstein, de Mary Shelley.
Esse livro eu li ano passado, tá? E eu gostei muito dele. Acho que Frankenstein todo mundo, né, conhece. Acho que eu não preciso falar muito, a não ser talvez de deixar esse adendo de que Frankenstein não é a criatura e é o doutor. E você vai saber muito mais sobre o doutor do que a criatura. Mas quando a criatura aparece, é uma tristeza, gente. É assim, eu fico... Por que, entendeu? Por que mexer com quem tá quieto? Mas eu acho muito legal. E, assim, a coisa mais assombrosa esse livro ter sido escrito por uma jovem de 19 anos, se eu não me engano. 19 anos? Acho que 19 anos. Mas eu adorei ele. Não foi um favorito, mas eu adorei e, tipo, me deixou presa. Ele tem um pouco dessa escrita que a gente geralmente atribui a livros clássicos e chega a ser um pouco engraçado o diálogo. Ninguém fala assim: jaz no ser, jaz no amor, jaz na paz, jaz em tu. O que dissestes tu? O que dissestes tu, dize a mim, disse a ti. Mas toda a questão filosófica desse livro é muito mais interessante, então assim, você passa por cima disso, não tem problema. Não recomendo, acho que não recomendo ele para começar, não. E a gente passa por essa questão de chegar em 30% e aí sim você vê a criatura. Eu não considero isso um spoiler porque tem gente que fica com raiva, então assim, se você vai ler, já saiba disso. Vai demorar pra criatura aparecer e quando ela aparece ela só sofre, então assim, fique aí de sobreaviso. Agora vamos para um dos meus favoritos do ano passado, né? Se você viu o vídeo de favoritos de 2023, você sabe que Jane Eyre estava lá no pódio, entendeu? Ela estava no pódio porque este livro foi um surto para mim ano passado. Eu enrolei desde 2022, que eu queria, porque eu queria ler Jane Eyre, a pessoa falava, essa obra feminista, aquela coisa toda e tal, eu queria ler. Enrolei, porque é um calhamaço. É sim um calhamaço, olha o tamanho. Mas, quando eu li, eu não sei, eu amei. É assim, essa mulher só sofre, gente. Perde tudo e vai morar de aluguel, sabe? Então, assim, é basicamente isso. O que acontece com Jane Eyre? As pessoas comentam bastante sobre o final desse livro, né? Os últimos 10% desse livro é um pouco sofrível. Não darei spoilers. Mas, gente, assim, eu não me impressionei. Porque, como eu falei anteriormente, esses livros são frutos do seu tempo. Esses autores são autores do seu tempo. Não tem como você pedir nada. Por exemplo, essa obra ela é considerada uma obra feminista e tal, aquela coisa toda. Mas Charlotte Brontë em si era uma pessoa conservadora, entendeu? Então, assim, ela fala aqui de problemas que provavelmente ela vivenciou. Eu não sei sobre a biografia dela, mas eu sei que, por exemplo, por ela ter sido preceptora da classe trabalhadora, ela entende na pele o que é, enfim, maus tratos aos trabalhadores, etc., né? Aquela exploração de trabalho, por ser mulher também, entendeu? Mas assim, é fruto do seu tempo, não tem como você exigir outra coisa. Agora a gente vai para outra irmã, né? A primeira irmã que eu li, inclusive, a primeira Brontë que eu li, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, que eu li também no início do ano passado. E esse livro aqui, gente, ele é um livro sobre vingança. Sobre vingança, sobre mágoa, sabe? Sobre rancor. Assim, o que esse livro não é sobre um livro de romance, né? Que as pessoas divulgam como se fosse um livro de romance, mas assim, vamos dar uma revisada aí na sua ideia de romance, tá bom? Mas esse livro é basicamente sobre, né, esse rapaz que é levado para viver com essa família. Ele é um rapaz órfão, não branco, e ele é muito bem quisto pelo patriarca da família, mas não é bem quisto pelo filho mais velho. Então, assim, ele, depois que esse patriarca morre, ele sofre muito na mão dele, e a única pessoa que é boa com ele é a filha mais nova, né, no caso, que é a Catherine. Aí surge essa paixão entre eles, que é tóxica, beira uma obsessão, entendeu? Jura vingança contra essa família, basicamente, todos os herdeiros e etc. E a gente vai acompanhar isso através da governanta que tá contando, que tá fofocando pro novo inquilino. Exatamente, é uma grande fofoca. Gosto muito dele.
apesar de não gostar de nenhum dos personagens e todos eles serem muito esquisitos. Agora a gente vai para os não lidos, que são mais do que eu gostaria que eles fossem, infelizmente, né? Então aqui a gente vai começar com o Stendhal, né? O Vermelho e o Negro. Eu particularmente gosto desse tema que fala sobre problemas sociais, problemas de classes, problemas de trabalhadores, etc. E aí o outro russo que eu tenho é o Jogador de Dostoiévski. Não sei muito sobre esse livro, mas eu sei que ele representa, né, essa característica que o Dostoiévski teve de ter sido uma pessoa viciada em jogos. Eu sei que ele também foi um livro que foi escrito 6 meses, em alguns meses que eu não lembro quanto, se ele não conseguisse, todos os direitos autorais iam para o editor dele, enfim. Sei que tem essas histórias, mas eu não sei exatamente sobre o que é o livro. Mas eu quero muito ler esse daqui. Ele também eu tenho, né, Memórias do Subsolo, que eu sei que é uma viagem muito louca. Eu tentei pegar esse livro para ler umas 2 vezes e eu acabei não conseguindo ir para frente. Não porque eu não estava entendendo, etc, mas eu não consegui engajar. Ele já começa de uma forma um pouco estranha, então, né, eu fiquei meio assim, mas lerei ele. Outro que eu tenho, né, não lido, é 1984, George Orwell, é um clássico, todo mundo sabe, O Grande Irmão, etc. Já ouvi falar que ele é bem chato, parado, que não acontece nada, mas eu ainda quero ler esse livro, tá bom? Nós temos também de Dona Virginia Woolf, Miley Cyrus, de 1925, que é Mrs. Dalloway. Esse livro eu vou ler esse mês, né, com o grupinho da Bruna. Virginia Woolf é uma autora que eu ainda não consegui encarar, como eu já falei para vocês. Eu tenho um certo problema com fluxo de consciência. Eu sei que esse aqui não é nem difícil frente a vários outros que tem por aí. Eu não sei dizer muito bem 100% sobre, né, o enredo desse livro, mas Dona Dalloway aqui. A Mona resolve comprar flor ela mesma porque vai ter uma festa que ela vai dar. E aí se passa ao longo de um dia, né? Tem outro personagem também, que é o Septimus Warren Smith. Também vai ser um outro personagem que a gente vai acompanhar aqui também. Mas fora isso, eu só sei que ela é a Miley Cyrus, de 1925. E aqui a gente entra em alguns dos que já vieram no Book Haul, né? Que é, por exemplo, David Copperfield. Olha esse gigante! Mas eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Eu tinha botado para ser lido esse ano, mas eu acho que não vou conseguir. É um calhamaço. Eu já botei vários calhamaços. Ana Karenina, ela é o meu calhamaço principal desse ano, junto com o Caminho dos Reis. Então, assim, não sei se eu consigo botar mais um. Mas eu tô muito ansiosa para ler David Copperfield. Eu quero ler outras coisas do Charles Dickens, especialmente porque eu sei que ele faz muita crítica social, então, assim, quero muito. Meu outro calhamaçaço que eu comprei por fogo no... foi Ulisses, né, de James Joyce. Já li James Joyce? Não. Sei que Ulisses é um livro difícil de acompanhar por causa do fluxo de consciência bem pesado? Sim. Quando lerei? Não sei. Mas esse também aqui, ele é, né, o precursor do modernismo inglês, aquela coisa toda também, vai acontecer no percurso de um dia. E é isso, basicamente, né? É um livro de não sei quantas páginas para falar sobre um dia. O que acontece tanto na vida desse povo em um dia? Porque na minha não acontece nada. E aí a gente vem, né, pra minha humilde coleçãozinha de Jane Austen, que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar todos eles. E aqui eu tenho, né, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, esse eu já li. Emma, que eu comecei a ler, mas eu não tenho certeza se eu vou ler ele. Ele tá, né, no plano de leitura de 2024, mas não sei, porque ele também é um calhamacinho. E temos Mansfield Park. E aí temos também Odisseia e Ilíada, né, que eu não comprei em box, mas eu comprei os dois, porque Odisseia sempre ficava barato, mas Ilíada não. E Ilíada é o primeiro, né? Então, assim, a gente chega nos nossos 2 últimos, acho que é isso mesmo, que é Essencial, do Franz Kafka. Aí o que acontece? Esse livro aqui, ele tem uma coleção de contos, né, novelas. A última novela, inclusive, é Metamorfose. Eu já li Metamorfose por aqui, né? Mas não é um livro que eu já completei. Ó. Vocês podem ver, ó, que tem várias coisinhas marcadas. Mas eu ainda não terminei todos os contos, entendeu? Eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi a Metamorfose, né? Assim, eu já comecei, mas não terminei, então ele tá na pilha de não lidos. Eu quero voltar para ele esse ano, né? Por último, nós temos
12 anos de escravidão, de Solomon Northup. Esse aqui eu acho que vocês vão lembrar do filme, né? Mas esse é a história real do Solomon Northup, né? Um relato autobiográfico dele, então eu queria muito ler. Esse livro geralmente tá num preço muito bom, tá? Publicado depois da libertação de Northup, em 1853. Logo se tornou um best-seller e hoje é reconhecido como a melhor narrativa sobre um dos períodos mais nebulosos da história dos Estados Unidos. Essa é a minha coleção, né, que eu tenho atual da Penguin Black Spine, né, a lombada preta, né, Penguin clássicos. E agora eu vou mostrar para vocês bem rapidinho essa nova coleção que eu tô montando, né. Eu não tenho nenhum Black Spine em inglês, ainda não comprei, não deu, não surgiu a oportunidade. Mas eu consegui comprar alguns da Penguin Modern Classics que eu particularmente acho legal, tá? Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês esses daqui que eu tenho. Eu puxei até dois que não são clássicos antigos, né, de época vitoriana nem nada. São considerados clássicos contemporâneos, mas eu vou mostrar pra vocês, já que a gente tá falando da Penguin, então eu vou mostrar tudo que eu tenho. Recentemente, eu nem mostrei isso, acho que eu mostrei no Instagram, né, eu fiz um Reels mostrando pra vocês. Eu comprei alguns da Modern Classics e esse é Childhood, Elf e Dependence. Da Tove Ditlevsen, nós já temos no Brasil, tá? Que é chamada Trilogia Copenhague, que é a história dessa escritora dinamarquesa. É a história de vida dela, né? Tanto que é dividido em Childhood, né? Infância, Juventude, Dependência. Não lembro como é que tá no português. Mas as pessoas falam que esse livro é muito bom, né? A história de vida dela é um pouco sofrida, né? Ela foi pobre, não conseguiu estudar, e ela sempre quis ser uma escritora, uma poetisa, né? Uma poeta desde criança. Então, eu não conhecia Tove Ditlevsen, né? Eu não conhecia nenhuma obra dela, mas eu sei que essa autobiografia dela é muito famosa. O outro que eu tenho é Perfume, do Patrick Süskind, que é a história de um assassino. Nós temos no Brasil também, tá? Que é a história desse cara que tem um olfato muito bom, ele se apaixona por uma mulher que parece que ele não consegue sentir o cheiro dela e tal. Eu acho que isso cria uma obsessão. Eu achei bem interessante, eu já comecei a ler, né? Vocês estão vendo aqui. Temos também o polêmico Lolita, né? Nós temos no Brasil, óbvio, né? Publicado pela Alfaguara, do Vladimir Nabokov. E aqui também eu acho que todo mundo já sabe, né, sobre o que é Lolita, um cara que se apaixona por uma criança de 12 anos. E, enfim, a gente vai... Eu tô me preparando psicologicamente para esse livro. E ainda que seria um clássico, né, antigo e tal, que é da Penguin English Library, que é Sanditon, e aqui tem Lady Susan também, da Jane Austen, dois aqui que eu queria ler, que para terminar aí a minha coleção de Jane Austen, né. O que eu comprei logo quando eu cheguei em Praga foi The Secret History, da Donna Tartt. Eu comecei a ler, e eu fiquei meio assim, parece uma história de gente riquinha e meio idiota. Eu fiquei meio assim, eu tô certa, eu tô errada, não sei. Você já leu esse livro? Eu fiquei um pouco com essa impressão. Já vi várias opiniões sobre esse livro, de tipo assim, é muito bom, não é tedioso, porque poderia cortar 200 páginas desse livro, não sei. Eu acho essa capa lindíssima. Aí eu comprei. Aí é da Penguin. Aí eu já não sei. Penguin Fiction, né? Não tem nenhuma cor específica, não é lombada preta nem nada. Ele é considerado, acho que já um clássico contemporâneo, né? Um clássico moderno, Modern Classic. E o último que eu tenho da Penguin, que eu não vou saber dizer pra vocês de que selo que é o East of Eden, do John Steinbeck, que é A Leste do Éden, que a gente tem também, Secret History também temos, né? Que é a história secreta. Eu não sei que Penguin é esse aqui não, gente. Penguin Edition. Tem uma bandeirinha dos Estados Unidos, o John Steinbeck é norte-americano, né? É dos Estados Unidos. Penguin Books. Esse é o que eu tenho. Eu comprei porque eu achei essa capa muito bonitinha e eu fui influenciada pelas pessoas que falaram que A Leste do Éden é um livro maravilhoso e eu falei, vou comprar. Comprei. Aí eu tenho esse, existe outros da coleção do John Steinbeck com esse mesmo tipo de capa, né? Se eu gostar, eu quero o restante.
Mas esse aqui acho que é isso, gente. Acho que é Penguin Books. Aí é isso que eu... Bom, gente, esse vídeo já deve ter ficado imenso. A minha intenção não era deixar imenso, um vídeo imenso, porque ninguém quer ver vídeo imenso, mas enfim. Agradeço por vocês terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários qual é a relação de vocês com clássicos, se vocês gostam da Penguin, porque eu sei que pessoas não gostam da Penguin porque não tem orelha, né, e tal. As edições gringas, elas realmente têm esse papel de jornal, assim, né, tem até cheio de jornal. Então, tem gente que é a favor, tem gente que não gosta. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam dessas edições, se vocês têm vontade de ter essa coleção. O que vocês acham de clássico, quais os clássicos favoritos. Me conta tudo aqui nos comentários, tá, gente? Então, assim, muito obrigada, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido esse. E aqui fica, ó, um cheiro pra vocês, viu? E a gente se vê na próxima. Tchau!